Oi! Hoje eu vou gravar um vídeo mais focado na pele, na parte de contorno e iluminação, mais direcionado para isso. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando sobre pele, mas esse vai ser mais direcionado para a parte de contorno mesmo e iluminação. Legal? Espero que vocês gostem e curtam esse vídeo. Bom, então eu já estou com os olhos prontos, né? Até porque eu estava gravando um outro vídeo para o Instagram de olhos, né? Até um olho diferente, né? Acho que quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto esse vídeo, porque ele já saiu lá no Instagram, né? É um vídeo até com uma maquiagem um pouquinho diferente. Então nós vamos agora para parte da pele. Eu vou prender o cabelo para a gente poder fazer a base. Então, como é um vídeo de pele, eu quero a parte da pele mais caprichada, eu vou fazer o quê? Eu já tô com a sobrancelha feita, então eu vou contornar a minha sobrancelha, a parte de cima, com a base, usando um pincelzinho, linguinha de gato pequenininho, para poder ter mais precisão nessa área aqui da sobrancelha. Aqui embaixo, como eu já tinha feito o olho, vai precisar limpar, porque caiu alguma coisa, né? Aí se eu pegar um demaquilante e vier limpando aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou tirar toda a hidratação que eu tinha feito, porque eu já tinha hidratado, limpado e hidratado a minha pele e feito uma hidratação específica para a área dos olhos. E aí, se eu tirar essa hidratação, eu vou precisar reidratar toda a minha área dos olhos de novo, esperar essa pele absorver. Então, o que eu faço? Uma diquinha, né, pra gente limpar essa área dos olhos sem precisar esperar muito, é pegar o próprio hidratante da área dos olhos, pôr um pouquinho do hidratante no lencinho e limpar aqui com o próprio hidratante. Não caiu muito, tá? Eu usei produtos mais cremosos, não produtos muito em pó, mas eu usei um pouco de glitter, então caiu. E aí eu limpo com o hidratante. O hidratante, ele limpa bem esse tipo de coisinha, né? De sombra, glitterzinho, ele tira bem. E aí eu dou uma limpadinha aqui com o próprio hidratante. Então eu não preciso daí reidratar a minha pele e nem esperar essa hidratação, porque já estava hidratado, eu só potencializo a hidratação dessa área aqui. Então aqui, ó, já aproveito e reespalho esse hidratante e potencializo a hidratação. Aí aqui eu contornei, então, toda a parte da sobrancelha e vou espalhar a base. Normalmente eu espalho a base com a esponjinha direto, né, porque eu gosto de uma cobertura levinha. Como hoje nós vamos focar na pele, eu vou fazer uma cobertura um pouquinho mais caprichada. Então eu vou espalhar a base com esse pincel linguinha de gato. Aí como que eu espalho? Eu coloco a base aqui no pincel e vou com batidinhas mesmo, tá? Com o pincel, não vou arrastando. E vou depositando a base em todo o meu rosto. Aí o pincel entra nessas dobrinhas, onde às vezes é mais difícil alcançar. Eu começo pela região central, onde eu preciso de mais cobertura, e vou espalhando para o resto do rosto. Aí, como eu fiz o olho primeiro, eu só tomo cuidado aqui para não invadir a área onde eu fiz os olhos e vou espalhando tudo. O pincel, ele dá uma cobertura um pouquinho mais alta, porque ele suga menos produto e ele deposita mais. Só que às vezes ele deixa um pouquinho marcadinho por causa das cerdas. Aí, para finalizar, então, eu venho com a esponjinha e dou batidinha só que daí eu não tô aplicando, então ela suga menos produto e deixa o acabamento melhor. Então, com essas batidinhas, o que eu faço? Eu tiro as marquinhas do pincel, aí eu só dou aqui, ó, nos cantinhos, um acabamento aqui na raiz do cabelo, na orelha, aqui na transição pro pescoço. E nas outras áreas eu dou batidinhos para fazer assentar a base e fazer essa base grudar, então, na minha pele. Fazer ela entrar mesmo na minha pele.
A base está aplicada, eu vou esperar ela dar uma sentada para vir com os próximos produtos. Eu não vou selar a base antes de fazer o contorno e a iluminação. Eu gosto de fazer o contorno e a iluminação com a base úmida ainda, antes de selar, porque aí o contorno ele fica mais bonito e eu aplico menos produto na minha pele, né? Porque se eu selo a base e depois eu venho com o contorno, eu preciso aplicar um pouco mais de produto. E como eu já tenho pele madura, eu gosto de aplicar menos produto. Quanto menos produto a gente aplica em pele madura, fica um melhor acabamento. Principalmente nessa região aqui. Então, uma coisa, né, por exemplo, eu não apliquei corretivo, né, antes, pra tampar olheira, essas coisas. Por quê? Porque o próprio produto que eu vou usar agora para fazer iluminação já vai me dar uma cobertura a mais e vai dar essa cobertura que eu preciso para tampar a olheira. Eu posso vir então com o corretivo, né, para fazer iluminação, corretivo 2 tons abaixo, um tonzinho abaixo é suficiente, né, para trazer uma iluminação um pouco mais claro, né, porque tudo que é claro ilumina e destaca. Mas se eu vier com corretivo, geralmente ou eu venho com corretivo mate, né? Mas geralmente corretivos eles são mais densos e um pouquinho mais cremosos. Eu vou precisar de mais pó para selar essa região. E quanto mais pó eu coloco nessa região aqui, mais tendência eu tenho a craquelar. Então eu tô usando uma base semi-mate e eu gosto então de iluminar com a própria base. Eu vou pegar uma base, um tom abaixo da base que eu usei para fazer a minha base mesmo, a minha cobertura de pele. E aí eu faço a parte de iluminação como se fosse um corretivo. Como é uma base que constrói camada, ela vai aumentar a cobertura e por ser um tom abaixo da outra, ela vai ficar um pouquinho mais clara aqui e vai fazer a parte de iluminação. Então eu aplico com um pincelzinho, mesmo que eu contornei a sobrancelha, né, um mini língua de gato. Posso fazer a iluminação com a própria base nos outros pontos também, que é a área central do rosto. E assim eu vou precisar de menos pó para selar essa região. E nessa região eu gosto de espalhar com uma esponjinha um pouquinho menor. Eu não gosto de fazer iluminação com uma base muito mais clara, não. Ou o corretivo muito mais claro, senão ele dá um aspecto esbranquiçado, aí a gente fica meio cara de fantasminha também. Um tonzinho só mais claro é suficiente, tá? Para trazer iluminação e dar aquele ar de diferenciado, né, nas cores, senão para não ficar aparecendo mesmo duas cores no rosto, né? Só para dar aquele aspecto de claridade. E aí, se eu achar que precisa ainda iluminar um pouco mais, não deu a claridade que eu queria, ou não deu a cobertura que eu queria, aí sim eu venho com o corretivo, mas aí eu venho com uma quantidade bem tiquinha de corretivo. Eu não venho com aquele tanto de corretivo que normalmente a gente vem para fazer essa iluminação. Que aí acaba sendo muito e a gente precisaria de muito pó para selar. Eu venho só com um pouquinho mesmo, só para dar um tchanzinho. E não selo esse produto em seguida da aplicação. Eu deixo ele assentar na minha pele, eu deixo a minha pele reconhecer esse produto. Depois eu vou selar. Eu vou esperar ele realmente assentar na minha pele. Primeiro eu vou fazer então o contorno. O contorno eu faço com um pó próprio para contorno mesmo, né? Um pó de contorno ou um pó compacto ou um pó com cor, pode ser pó soltinho com cor, com 1 ou 2 tons acima do meu tom de pele. Eu vou fazer um contorno, pode ser contorno cremoso também, tá? Existem contornos cremosos em bastão, em creme, em produtos, né? Em potinhos. E aí o contorno cremoso, ele fica mais marcado, ele fica um pouquinho mais evidente. Ele pode dar um pouquinho mais de trabalho para esfumar, mas ele fica mais destacado. Só que depois que passa o contorno cremoso também é preciso selar. Então eu vou fazer primeiro um contorno cremoso e depois o contorno em pó.
Normalmente, o contorno que a gente faz para o dia a dia, ele é um contorno suave, tá? A função do contorno é o quê? É trazer as sombras naturais para o nosso rosto que a gente apaga quando a gente coloca a base. É lógico que a gente consegue afinar e tirar ou esconder um defeitinho do nosso rosto com o contorno. E aí nós vamos avaliar, então, hoje eu vou o nosso rosto, né? O formato do nosso rosto, para ver aonde eu preciso colocar esse sombreamento. Todo mundo tem um sombreamento aqui nessa região da mandíbula, geralmente é abaixo desse osso. Então eu tenho que ver onde eu tenho esse osso, né? Ver onde ele tá. O osso tá aqui, ó. O meu osso está aqui. Então eu colocaria o dedo em cima do osso. Deixa eu pegar um pincel, né? Vou colocar o pincel aqui, ó, em cima do osso, bem em cima. Então o contorno ele vai ser feito logo abaixo aqui do osso, esfumado nessa região aqui. Ainda eu tenho que tomar cuidado, porque quem já tem essa região mais afundada, para não fazer muito forte esse contorno e afundar demais. E nem trazer muito aqui dentro, muito perto da boca, para não derrubar muito o meu rosto. Ele tem que dar uns 2 dedos, terminar aqui 2 dedos antes de chegar na região dos meus lábios, né? E contorno de testa também é a mesma coisa. Quem tem a testa pequena não vai fazer um contorno muito grande aqui na testa. Só uma leve escurecida na raiz do cabelo, só para dar essa divisãozinha aqui, porque a gente tem mesmo essa região aqui um pouquinho mais escura. A lateral do rosto também. Quem já tem o rosto fininho não vai pôr contorno aqui. Só quem tem o rosto mais redondo já coloca o contorno aqui. Então a gente tem que estudar a nossa ossatura para entender aonde a gente faz os nossos contornos. Hoje eu vou fazer um contorno um pouquinho mais marcado para destacar no vídeo para que vocês possam ver. Mas o nosso contorno do dia a dia, ele é um contorno mais suave. Então, normalmente a gente começa aqui nessa região da orelha, né? Aqui no finalzinho da costeleta do cabelo. Tem gente que começa aqui nessa abinha da orelha aqui, né? Eu gosto de começar um pouquinho mais para cima e eu venho no sentido descendo, tá? Até mas não desce, não vem muito descendente, senão a gente derruba o nosso rosto. Eu venho, até faz uma leve levantadinha aqui e volta fazendo um triângulo. Esse é o desenho que normalmente a gente faz aqui. Eu vou esfumar com um pincelzinho do Fiber, que ele é bom para esfumar esse tipo de produto cremoso. E eu parei bem antes dos 2 dedos, porque a hora que eu esfumar ele acaba vindo um pouquinho mais, né? Então, o desenho que eu fiz com o contorno cremoso eu paro antes. A gente não desce muito também o esfumado para não ficar, ele não pode ficar no meio da bochecha não, tá? Ele fica realmente aqui perto do osso. O tom de contorno também que você vai escolher para o seu tom de pele, a gente tem que saber escolher, ele tem que combinar com o tom de pele, senão ele pode parecer sujeira no rosto. E aqui na raiz também, a gente vai fazer, eu tenho a testa larga, então eu posso fazer um contorno um pouquinho mais largo aqui. Mas quando quem tem a testa muito fininha, faz um contorno bem mais fininho aqui. O contorno da testa, ele termina encontrando aqui o comecinho do contorno da bochecha. A mão para esfumar contorno suave, ela tem que ser bem, contorno cremoso, ela tem que ser bem suave e bem levinha, para não arrancar a base que tá embaixo, tá? E o contorno cremoso, se for fazer, tem que ser realmente antes de selar a base, não pode ser feito em cima de produto em pó já. O contorno cremoso, ele é um pouquinho mais trabalhoso que o contorno em pó. Aí aqui na região da mandíbula, tá? A gente faz bem suave. Nessa região, o contorno ele tem que ser bem suave. E é só para mostrar mesmo um assombreamento aqui. Aí quem quiser esconder uma papadinha, né? Se você for esfumar contorno em creme com a própria esponjinha da base, não usa o lado que você usou para espalhar a base, senão você vai tirar o contorno, porque aqui tem restinho de base. Você usa o outro lado que tá limpinho, tá? E no nariz.
contorno do nariz, ele tem que ser na lateral, tá? Aqui, ó, ele não pode pegar em cima. Aqui em cima é a parte clara, ele tem que ficar daqui pra baixo, tá? E o contorno do nariz costuma ser mais suave que o contorno do rosto. E outra dica também para fazer contorno cremoso é fazer como eu fiz, tá? Faz uma parte, esfuma, depois faz a outra, esfuma. Às vezes a gente vê em alguns tutoriais que a pessoa faz, né, todo o risco, né, desenha todo o risco de iluminação e contorno, depois vem esfumando. Só que isso daí ele pode dar uma secadinha e torna mais difícil esfumar. Então quem não tem muita prática, o ideal é fazer cada pedacinho e já esfumar, tá? Então agora o contorno todo esfumado, eu tenho que vir selando esse contorno. Aí eu vou pegar um pozinho de contorno mesmo, tá? Então nesse caso eu vou usar esse pozinho de contorno aqui, esses dois, né? Eu vou usar o mais clarinho mesmo, que minha pele é clara e ele é só pra selar, porque já tá feito o outro contorno. E vou fazer em cima de onde eu fiz, exatamente em cima de onde eu fiz os contornos cremosos, e vou esfumando esse pozinho aqui, com um pincelzinho fofinho de esfumar. Eu gosto desse pincel que tem o corte diagonal, porque ele se encaixa bem aqui nessa região. E já vou esfumando. No nariz é o lugar onde a gente tem que tomar mais cuidado ao contornar, senão a gente pode entortar o nosso nariz. A gente faz mais fundo de um lado do que do outro. E aí, depois de fazer o contorno, eu vou aplicar o blush. Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer o contorno em pó. E aí eu vou pegar um blush que eu gosto, que o blush geralmente o blush ideal pra gente é aquele blush que é a nossa cor de saúde. Qual é a nossa cor de saúde? Quando eu tomo sol, que cor eu fico? Então, o nosso blush cor de saúde é mais ou menos um blush dessa cor, né? Eu vou pegar esse blush, eu vou fazer, aqui talvez no vídeo fique um pouquinho mais forte, mas é exatamente para aparecer, né? Mas o ideal é que ele fique um pouquinho mais claro do que isso. E vou aplicar como? Eu vou aplicar, o blush ele tem que ser aplicado nos pontos mais altos do nosso rosto, que é onde quando a gente toma sol, queima primeiro, cora primeiro. Não é aqui junto com o contorno no sentido ascendente, não. Aqui é o contorno mesmo, é o nosso sombreamento natural. O blush, ele é no ponto mais alto do nosso rosto. Então, no ponto mais alto do nosso rosto, geralmente é quando a gente faz assim, é onde aparece. É aqui, esse pontinho alto da bochecha. Então, eu vou depositar o blush aqui, ó. Vou pegar um blush um pouquinho mais escuro, só para aparecer bem no vídeo para vocês. Ó, deposito ele aqui, ó. Ficou aquela chineladinha, né? Aquela bolinha mesmo, tá? Aí eu tiro o blush do pincel, limpo o pincel no toalhinha e vou esfumar essa bolinha, porque eu não posso deixar essa bolinha aqui, né? Não é festa junina pra ficar aquela bolinha redonda. E eu vou vir trazendo ele no sentido reto aqui, ó, de encontro com o começo do meu contorno. Eu vou esfumar aqui, ó, vou fazendo sentido e trazendo ele. Lembrando que eu ainda não passei pó nessa área, então quando eu passar o pó aqui para selar aqui, ele vai esfumar também essa bordinha do blush aqui. E o blush é o primeiro que some, até por estar no ponto mais alto do rosto, é a primeira coisa que some do nosso rosto, tá? E aí eu venho jogando, ó. Venho jogando para cima do contorno. E aí ele fica com um efeito coradinho de saúde. Não faço subindo, tá? Senão eu vou ficar fazendo aquele efeito napolitano, né? O marrom, o rosinha e a cor da pele. Se eu quiser jogar o restinho do pincel aqui no topo do nariz, porque quando a gente toma sol também dá uma coradinha ali, né? E se ficar muito forte, depois quando eu vier selar o rosto com o pó do nosso tom de pele ou o pó translúcido, a gente pode dar uma apagadinha nesse blush, mas normalmente não precisa, tá? Porque o blush ele sai com não sei porquê, mas o blush é o primeiro que sai na hora que a gente passa a maquiagem. E aí, o iluminador. O iluminador a gente pode passar antes ou depois de selar. Eu gosto de passar depois de selar a pele porque eu gosto de um iluminador que apareça. Se a gente passa antes, na hora que você sela a pele, ele dá uma apagada. O iluminador, ele fica bem a critério mesmo de quem tá fazendo a pele. A gente tem dois tipos de iluminador. A gente tem aquele iluminador mais suave,
mais fraquinho, que fica assim, só dá um efeito glow na pele, que fica parecendo aquele brilho que vem de dentro, uma pele mais molhadinha, uma pele mais brilhonazinho natural. E tem aquele iluminador mais pá, né, mais power, que tem aquele efeito espelho, que é aquele efeito já de iluminador de maquiagem mesmo, né? Aí fica a gosto de quem tá usando, não tem um certo ou errado, qual que é melhor, qual que é pior, é questão de gosto mesmo, né? Então, agora eu vou selar a pele, né? Eu vou deixar para passar o iluminador depois, primeiro para dar um efeito melhor no vídeo, para aparecer mais e porque eu gosto bastante de brilho, né? Então, como que eu vou selar a pele? Primeiro eu vou selar aqui a área dos olhos. Para selar a área dos olhos, o ideal é que seja um pó bem fininho, tá? Um pó micronizado. Quanto mais fino o pó para essa área, melhor. E quanto menos pó também para quem tem pele madura, né? Quem é jovem, tem aqui essa pele assim, quase não tem linhas de expressão e tal, pode até pôr bastante pó, fazer aquela técnica baking, para que vai fazer o olho depois não cair, sujeira e tal. Mas para quem tem já linhas de expressão e começa a ter marquinhas, o ideal é que se coloque menos pó. Aí eu vou ver aqui que eu passei o corretivo, passei aquela, né, a base para fazer iluminação, eu vou ver se acumulou alguma coisa nas minhas linhas de expressão. Se acumulou, eu tenho que tirar esse acúmulo, eu não posso selar com acúmulo, porque se eu selar com acúmulo vai ficar aparecendo. Então eu tiro qualquer excesso e aí eu vou pegar um pincelzinho para selar, tá? Tem gente que pega a esponjinha, coloca aqui no pó e deposita. Só que isso faz vir muito pó na esponjinha. Eu geralmente prefiro aplicar com pincel porque vem menos pó. Ó, e mesmo assim tá vindo bastante, tá vendo? Aí eu aplico aqui e já vou varrendo e tirando o excesso. Nessa área aqui eu aplico tipo, é um pozinho translúcido mesmo, aqueles pó, quanto mais fino, melhor. Pro resto do rosto, aí eu vou fazer a selagem do resto do rosto. Eu posso usar o mesmo pó que eu usei na área dos olhos, um pó translúcido, ou posso aplicar um pó compacto, um pó com cor da cor da minha pele, para selar o resto do rosto. Hoje eu vou selar com um pó compacto da cor da minha pele. E como que eu faço isso? Algumas pessoas pegam o pó aqui com o pincel e vai fazendo assim. Não é a forma correta, porque se eu sair fazendo assim, eu só vou jogando o pó para tudo quanto é lado e não tô selando. O certo é, eu pego o pó com o pincel e vou depositando na minha pele. E eu vou selar também somente aonde eu não apliquei nenhum tipo de pó. Aqui onde eu passei contorno, onde eu passei blush, eu não vou pôr nada. A não ser que eu tenha pele muito oleosa, que eu precise fazer uma selagem muito potente e tal. Mas fora isso, eu tô usando uma base semi-mate, a base já é sequinha, eu não preciso muito pó. Muito pó vai fazer aquele efeito craquelado. Então eu tô aplicando aqui, ó, só onde eu não apliquei nenhum pó. Eu vou aplicando com batidinhas e depositando. Depois que eu depositei, aí eu venho com o pincel espalhando esse pó e esfumando as bordas desse pó com a borda do esfumado, do contorno e tudo mais. E aí eu gosto nessa hora de aplicar uma bruma fixadora ou uma água termal, alguma coisa para ajudar a sentar a maquiagem e para tirar aquele efeito secão do pó também, tá? Apesar do pó dar a selada, eu gosto de tirar aquele efeito muito seco para deixar um viço um pouquinho mais bonito na pele. Se quiser um efeito de iluminador bem power, eu posso passar o iluminador agora enquanto a pele está semi-úmida, né? Não está molhada, ela está levemente úmida. E eu vou passar o iluminador então agora. Eu vou pegar o iluminador bem potente, que eu gosto, e vou passar então aqui nessa região, que é a região onde a gente passa iluminador. Nós só temos que tomar cuidado que todo brilho ressalta a textura. Se eu tenho muita linha de expressão nessa região aqui, eu tenho que tomar cuidado para não pôr muito iluminador, porque ele ressalta a textura. Então eu vou pegar aqui e vou aplicar com um pincel fofinho.
Posso dar uma subidinha para as têmporas também. E desço um pouquinho aqui perto da bochecha. Eu não tô aplicando nem em cima de onde eu apliquei o blush, que o blush eu apliquei aqui e trouxe pra cá, nem em cima de onde eu apliquei o contorno, que o contorno foi aqui. Ele é uma mistura, um pouquinho acima do contorno, um pouquinho acima do blush. E aí, esse iluminador é um iluminador power, que dá o efeito de maquiagem, o efeito espelho, né? Geralmente a gente aplica aqui e dá uma subidinha aqui. A gente pode aplicar também o iluminador aqui no arco do cupido. Quando a gente passa o batom, ele ressalta o batom. E nessa região central do rosto. Muitas vezes nos vídeos, para efeito bonito de vídeo, a gente aplica aqui na pontinha do nariz. A gente tem que tomar cuidado no dia a dia para não dar um efeito de oleosidade, né, nessa região. E a minha pele está finalizada. A pele é isso, né? Agora eu faria a parte de baixo dos olhos, que eu não vou fazer agora porque eu vou finalizar o outro vídeo, né, que eu tô gravando pro Instagram, que aí tem a parte de baixo dos olhos que eu preciso fazer pro vídeo. E o batom também, né? Mas essa é a maquiagem da pele, né? Onde a gente faz o contorno, tá? Eu feito um contorno bem marcadinho, que eu fiz um contorno cremoso e um contorno em pó, né? Blush e iluminação, tá? Com a selagem da pele, né? E se eu quiser agora jogar de novo, né? Uma bruma fixadora por cima para ajudar essa maquiagem a sentar, eu posso jogar. Eu não vou jogar agora porque eu vou jogar só na finalização da maquiagem total, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né, dessa pele, né, desse tutorial de como fazer uma pele com contorno, né, e iluminação. Que vocês possam seguir, né, esses tutoriais. Se vocês seguirem, fizerem alguma maquiagem, me marquem, né, para eu ver também. Deixe aqui embaixo comentários se estão gostando dos vídeos, que tipo de tutoriais vocês gostariam de seguir. Deem seu like, né? Se inscreva no canal se você está assistindo e não é inscrito, para ajudar esse canal a crescer. E é isso aí. Um grande beijo e até a próxima.